Bom dia, tudo bem? Um excelente domingo para você. Hoje falaremos sobre autoridade e poder. Qual é a diferença entre autoridade e poder? Autoridade é que a pessoa é autor de algo, e poder é uma força, uma energia forte, tem todo o poder, toda a autoridade. Então, como saber a diferença entre um e outro? Por exemplo, Deus é o Criador, então Ele é o autor da criação. Então Ele tem autoridade sobre tudo isso, porque a autoria é dele. Por exemplo, eu tenho material do seminário do STI, apostilas, e essas apostilas são de minha autoria. Tem uma defesa de tese sobre soteria, que é a salvação, com 114 páginas, 21 subitens, falando só sobre soteria, sobre a salvação. Então, a autoria desse material é meu, é minha. Mas e o poder? O poder ele tem uma diferença. É o controle, é o domínio sobre algo, né? Então Deus tem tanto autoridade quanto poder sobre a sua criação. Autoridade porque Ele que criou, e poder porque Ele tem o controle. Ele conhece tudo, Ele conhece todos, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o amanhã, Ele conhece o depois, Ele conhece daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. Ele sabe de tudo que vai acontecer, então Ele tem o controle de tudo isso. Então, se você tem algo que você criou, você é o autor. A gente chama de direitos autorais. A pessoa é o autor, é o criador. É ele que fez aquela arte, ele que fez aquele material, ele que produziu aquele livro, aquela apostila, aquele material, propaganda e marketing, e assim por diante. Uma marca, por exemplo, seja com ela qual for, e se você produziu, se foi você o autor daquilo, você tem autoridade. Só que na Bíblia, muitas vezes, a gente confunde autoridade com poder. Por exemplo, quando os discípulos estavam lá com Jesus e os escribas e fariseus viram que Jesus fez, expulsando os demônios, ele diz: quem deu? Que poder é esse? Que autoridade é essa que ele manda e os espíritos imundos saem, obedecem? Eles estavam falando não da autoridade, mas do poder, né? Então, algumas Bíblias traz autoridade e outras traz poder. Então, depende do contexto. Quando você tem um contexto, você sabe se ele está falando realmente de autoridade ou se ele está falando de poder. Jesus, sobre os demônios, tem tanto autoridade, porque ele criou, ele é o autor, o criador dos espíritos, que se rebelaram e se tornaram espíritos imundos ou demônios, mas ele tem também o controle, o poder sobre eles. Então ele tem tanto autoridade como poder. Então às vezes você tem as duas coisas. É o caso de Deus. Nós podemos ter autoridade, mas não o poder no sentido absoluto como Deus tem. Entende? Então que você hoje possa entender a diferença entre autoridade e poder. Ok? Grande abraço, bom domingo, uma excelente semana para você.